Humanos também lambem. Uma noite, uma garota ficou sozinha em casa com seu cachorro, enquanto os pais estavam fora. Quando tentava dormir, ouviu barulhos estranhos vindos do andar de baixo. Isso deixou ela receosa. Para se acalmar, deixou que o cachorro lambesse sua mão debaixo da cama. Ela se sentiu mais segura com a presença dele. Isso aconteceu algumas vezes durante a noite. De manhã, ela acordou e viu que seu cachorro tinha sido brutalmente assassinado, e ao lado dele havia um bilhete escrito: Humanos também lambem. Crianças de olhos negros. A história das crianças de olhos negros fala de crianças estranhas com olhos totalmente pretos que aparecem à noite batendo em portas ou vidros de carros pedindo ajuda ou carona. Elas parecem crianças normais, mas seus olhos são completamente negros e a presença delas causam medo e pavor. Quem as encontra costuma relatar uma sensação de terror intenso. Dizem que se alguém deixa essas crianças entrarem em casa ou no carro, coisas ruins começam a acontecer, como doenças, acidentes ou até desaparecimentos misteriosos. E só para lembrar, se está gostando do vídeo, ajude dando aquele like e se inscrevendo. Hanako-san. Hanako-san é uma figura fantasmagórica que dizem assombrar os banheiros das escolas japonesas. De acordo com a lenda, se você bater 3 vezes na porta do terceiro cubículo do banheiro feminino e chamar pelo nome dela, ela aparece de repente. Alunos que a invocam podem ver uma garotinha de saia vermelha ou ouvir uma voz fantasmagórica. Hanako-san geralmente é associada a histórias trágicas, como ter sido uma menina que morreu durante a Segunda Guerra Mundial ou uma vítima de bullying. Alguns dizem que ela pode puxar a pessoa para dentro do vaso se for perturbada, enquanto outros afirmam que ela apenas aparece para assustar quem a chama. A babá e o homem no andar de cima. Uma jovem babá estava cuidando de 2 crianças numa noite quando começou a receber ligações estranhas. O homem do telefone perguntava várias vezes se ela já tinha checado se as crianças estavam bem. Cada vez mais assustada, ela chamou a polícia, que pediu para ela manter o homem na linha da próxima vez. Quando fez isso, a polícia rastreou a ligação e descobriu que vinha de dentro da própria casa. Eles correram até lá e conseguiram resgatar a babá e as crianças a tempo. O homem macaco de Delhi. Em 2001, a cidade de Delhi ficou tomada pelo medo por causa de avistamentos de uma criatura misteriosa chamada Homem Macaco. Ele era descrito como meio humano, meio macaco, com garras de metal, olhos vermelhos brilhantes e capaz de pular de telhado em telhado com facilidade. Relatos diziam que atacava pessoas à noite, causando ferimentos e espalhando pânico pela cidade. Apesar das inúmeras denúncias e investigações da polícia, o homem macaco nunca foi capturado ou identificado, o que gerou várias teorias sobre sua existência. Alguns acreditavam que era só um brincalhão fantasiado, enquanto outros achavam que era uma criatura sobrenatural ou um animal desconhecido. O Homem de Taured. Em 1954, um homem chegou ao aeroporto de Haneda, em Tóquio, com um passaporte de um país chamado Taured, que não existia. O passaporte parecia legítimo, completo, com carimbos de outros países. O homem insistia que Taured era real, localizado entre a França e a Espanha, e ficou visivelmente frustrado quando os oficiais não acharam o país em nenhum mapa. Confusa, a segurança do aeroporto o deteve em um quarto de hotel enquanto investigava. Na manhã seguinte, o homem e todos os documentos haviam desaparecido sem deixar rastros. Mesmo após buscas detalhadas, ninguém encontrou pistas sobre o sumiço, e muitos acreditam que ele possa ter vindo de um universo paralelo. Marchadores noturnos. Os marchadores noturnos são aparições fantasmagóricas de antigos guerreiros havaianos que marcham em grandes grupos à noite. Dizem que são liderados por um chefe ou rei de alto escalão, e sua aparição costuma ser acompanhada por cantos, tambores e o som de conchas sendo sopradas. Esses guerreiros espectrais marchariam rumo a antigos campos de batalha ou locais sagrados, flutuando sobre o chão sem deixar pegadas. Encontrar os marchadores noturnos é considerado extremamente perigoso, já que olhar diretamente para eles ou demonstrar desrespeito pode ter consequências graves, até mesmo a morte. Para evitar sua fúria, dizem que a pessoa deve se deitar de bruços no chão, mostrando humildade e respeito. Alguns acreditam que se um marchador reconhecer você como descendente, pode te poupar. A presença deles também é vista como sinal de grande azar ou desastre iminente. Cabeçudos. Os cabeçudos seriam pequenos humanoides com cabeças grandes e inchadas que vivem em florestas e áreas rurais nos Estados Unidos. A história diz que eles eram crianças com hidrocefalia, um distúrbio neurológico causado por acúmulo de líquido no cérebro, e que foram submetidas a experimentos cruéis por um médico ou cientista maluco. Com o tempo, escaparam para as florestas e formaram sua própria comunidade isolada. Essas criaturas são descritas como violentas e territoriais, atacando quem chega perto demais de seus assentamentos escondidos. As histórias sobre os cabeçudos passam de geração em geração, com várias versões, mas sempre com o mesmo tema: seres assustadores e deformados espreitando nas sombras, o invasor que se finge de estátua de palhaço. Uma babá cuidava de 2 crianças numa noite quando percebeu uma estátua de palhaço estranha no canto da sala. Incomodada, ligou para os pais para perguntar se podia cobri-la.
Os pais ficaram chocados e mandaram ela pegar as crianças e sair de casa imediatamente. Eles explicaram que não tinham nenhuma estátua de palhaço. Quando a polícia chegou, descobriu que a estátua era, na verdade, um invasor perigoso que estava se passando por palhaço para não ser percebido. Boneca que cresce cabelo humano. A história conta sobre uma boneca chamada Okiku, que teria cabelo humano em crescimento. Uma menina chamada Okiku tinha essa boneca, mas morreu ainda jovem. A família, de luto, colocou a boneca em um altar em sua memória, e com o tempo notou que o cabelo dela, que era originalmente um corte curto, começou a crescer cada vez mais. Intrigada e assustada, a família levou a boneca a um templo onde monges confirmaram que o cabelo era realmente humano. A boneca permanece no templo até hoje, e os monges cortam periodicamente seu cabelo, que continua crescendo. Muitos acreditam que o espírito da menina ainda habita a boneca. A Torre do Diabo. A Torre do Diabo é uma formação rochosa gigantesca em Wyoming, nos Estados Unidos, que inspirou várias histórias. Segundo lendas dos povos nativos, ela foi criada quando um grupo de meninas foi perseguido por ursos gigantes. O grande espírito, ouvindo seus pedidos de ajuda, fez o chão se elevar sob seus pés, formando a torre imensa. Os ursos tentaram escalar a rocha, deixando marcas profundas de garras em seus lados. Em outras versões, a torre é vista como um lugar de energia sobrenatural, atraindo avistamentos de OVNIs e outros fenômenos estranhos. A sem expressão. Nos anos 70, uma mulher com um rosto perturbadoramente sem expressão foi levada a um hospital em Los Angeles. Ela usava um vestido branco manchado de sangue e sua presença deixou a equipe desconfortável na hora. Ela parecia humana, mas seus movimentos e comportamento eram assustadoramente mecânicos. Quando os médicos tentaram tratá-la, ela atacou violentamente um deles, revelando fileiras de dentes afiados e pontudos. A mulher então fugiu do hospital e nunca mais foi vista. A equipe que presenciou o incidente ficou traumatizada e a história da sem expressão virou uma lenda assustadora. Esqueleto na árvore. Nos anos 40, um grupo de garotos brincava na floresta perto de Hagley, na Inglaterra, quando descobriu um esqueleto dentro de uma árvore oca. As autoridades identificaram os restos como sendo de uma mulher que provavelmente tinha sido assassinada durante a Segunda Guerra Mundial. O mistério aumentou quando começaram a aparecer grafites pela região com a frase "Quem colocou Bela no olmo bruxo?". Apesar de várias teorias, incluindo rituais ocultistas, a identidade da mulher e as circunstâncias de sua morte continuam sem solução. A descoberta macabra e os grafites enigmáticos transformaram o caso em um mistério duradouro que ainda intriga e assusta a comunidade local. A morte de Gloria Ramírez. Gloria Ramírez, conhecida como a Mulher Tóxica, foi levada a um hospital na Califórnia em 1994 com sintomas graves de câncer no colo do útero. Quando a equipe médica tentou tratá-la, percebeu um brilho oleoso na pele dela e um cheiro parecido com alho. Logo depois, vários profissionais começaram a desmaiar e a sentir sintomas como náusea e falta de ar. A sala de emergência precisou ser evacuada e Ramírez, infelizmente, faleceu. Uma investigação concluiu que uma combinação de medicamentos dela com uma reação química rara tinha causado os vapores tóxicos. Sua morte incomum e trágica continua sendo um dos casos médicos mais intrigantes da história. Portal da Mente. O Portal da Mente envolve um grupo de cientistas que queria se comunicar com Deus isolando o cérebro de estímulos sensoriais. Eles experimentaram com um homem que teve todos os sentidos removidos cirurgicamente, ficando incapaz de ver, ouvir, provar, cheirar ou sentir. Com o tempo, o homem começou a ouvir vozes e dizia se comunicar com seres divinos. Conforme o experimento avançava, ele passou a ter visões horríveis e acabou implorando para que acabassem com aquilo. Os cientistas registraram suas últimas palavras, que seriam um aviso sobre a natureza da consciência humana e os perigos de mexer com ela. Essas histórias parecem quase impossíveis de acreditar. Mas, justamente por isso, é importante lembrar, nossa mente nem sempre é confiável. O medo, a expectativa e até a memória podem distorcer os fatos e criar versões muito diferentes da realidade. Se você quiser entender como isso acontece e descobrir os truques invisíveis que o seu próprio cérebro usa para te enganar, clique nesse vídeo.